ler os versículos 15 e 16. E vamos falar sobre a unidade da igreja. Efésios, capítulo 4, 15 e 16. E diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente está trazendo mensagens nas cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso. Já pregamos em Filipenses e agora estamos pregando em Efésios. Né? Essa metáfora, essa analogia que Paulo utiliza aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ela é muito profunda quando a gente pensa no original, nas palavras que Paulo escolheu ali para escrever o original, que não é em português, obviamente, é em grego, né? Mas não é isso que eu quero me ater hoje. Eu quero me ater à mensagem, à lógica, ao que Paulo quis passar com isso. Porque de todas as metáforas que são usadas para ilustrar a igreja, na minha humilde concepção, essa é a mais perfeita. De todas as metáforas usadas na Bíblia, e não são poucas. Eu fiz questão de fazer a introdução desse sermão sobre essas metáforas. Efésios 5:25 e Apocalipse 19:7, a gente vai ter a igreja sendo chamada de noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Vamos ler Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. A igreja, ela é chamada, numa das metáforas, de noiva de Cristo, ou seja, aquela que se adorna, aquela que se prepara, aquela que anseia pelo momento do encontro com o noivo. Então, a igreja é chamada de noiva de Cristo. E essa visão de que a igreja precisa ansiar esse encontro com o noivo, esse momento da união total, verdadeira e definitiva na eternidade, ela é importante. Ela tem uma mensagem muito profunda para a gente, principalmente na ideia da redenção do povo de Deus. Só que existe uma outra analogia, outra metáfora, que é quando a gente chama, e essa é muito comum, quando a gente chama a igreja de família de Deus. Efésios 2:19, que vai dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a igreja é chamada de família de Deus. E essa metáfora da família de Deus, ela é também muito importante, porque ela vai falar daquele amor que no original é chamado de storge, né? Aquele amor de sangue, aquele amor de ligações familiares, aquele amor que a gente ama e a gente nem entende direito por que ama, né? Você às vezes nem conhece aquele primo distante lá, que foi criado em outro estado, em outro lugar, mas ele vem te visitar, você tem amor por ele, porque você sabe que ele é da sua família, né? É como quando a gente apresenta visitantes aqui, eu digo que nenhum filho é visitante na casa do pai, mas eu nem te conheço, mas eu sei que você é meu irmão. Essa analogia da família de Deus, ela é importante. Quando a gente batiza um crente nosso aqui, batista, né, eu faço questão de explicar para ele, falo, olha, você vai ser recebido como membro dessa família local aqui, mas ao ser recebido aqui, você também faz parte da família batista em todo o Brasil, em todo o mundo. Só que mais importante ainda, você faz parte de uma família que não é de sangue, que não é denominacional, mas é a família daqueles que Cristo escolheu para si. Então essa analogia da família de Deus, ela é importante também. Só que a gente segue, e a gente tem também
a igreja sendo chamada de templo de Deus, né? Morada de Deus. É comum você perguntar, o que é a igreja? E a pessoa responde assim, a igreja somos nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Em Efésios 2, 21 e 22, a gente lê o seguinte: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para tornarem-se morada de Deus por seu Espírito. Né? Então nós dizemos isso, que somos nós, igreja, templo do Senhor, templo de Deus, templo do Espírito Santo, no sentido de lugar de habitação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Igreja, lugar de habitação de Deus. Essas paredes são lugar de habitação de Deus? Não, o seu coração é. Você é a morada do Senhor, morada do Santo Espírito. Isso é lindo, a gente pensar em como a gente vai sendo instruído pela palavra do Senhor sobre o que a igreja é. Ontem, o Christopher, eu ia chamar já de pastor Christopher, ó. O Christopher, ele pregou aqui em João 10. Em João 10, a igreja ela é chamada de rebanho de Deus. Nós somos o rebanho de Deus. Nós somos aquelas ovelhas que Deus trouxe para si e colocou no seu abrigo. Né? E é uma metáfora também muito bonita, porque mostra o cuidado de um Deus todo-poderoso com pessoas tão pequenas e frágeis como nós. É uma metáfora importante também, essa do rebanho. Né? A gente vai ler isso lá em João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus ele usa ali a metáfora de que nós somos o seu rebanho. Ele é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. Mas eu quero lembrar também da metáfora da videira e dos ramos, que está lá em João 15, 1 e 2. Jesus ele diz que ele é a videira verdadeira. Ou seja, ele é a parte da pé de uva da videira que está plantada no chão. É dele que provém a nutrição, é dele que provém a água, é dele que provém tudo aquilo que é necessário para os ramos terem vida e frutificarem. Então, João 15, 1 e 2 vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, nessa ilustração aqui, nós somos aqueles que, ligados a Cristo, nós temos vida. E será que a Bíblia para por aí? Não, ela continua nos instruindo o que é a igreja. E vai dizer que nós somos também um edifício espiritual, em 1 de Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui a gente tem a igreja sendo comparada com algo que vai para além do natural. Isso é muito verdade. A igreja ela não é uma estrutura humana. A igreja não é uma organização humana. A igreja ela é uma organização que transcende aquilo que o natural compreende, né? Nós somos um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Exército de Deus. Não está muito mais na moda, né? Mas a gente cantava todo culto. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Assim? Cantava direto isso nos cultos. Em Efésios, aliás, vamos ler de 2 Timóteo 2, 3, que vai dizer assim, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nós somos chamados de exército. E o exército ele só faz sentido se ele vai para a batalha.
Fala sério, quando você passa aqui no centro e você vê aquele recruta parado na guarita, igual uma estátua, olhando para a avenida, passando o carro de passeio ali, faz sentido para você aquela função? O exército só tem função se ele vai para a guerra. Se a igreja ela só existir para dentro de si mesma, ela não faz sentido. Ela só faz sentido se ela vai para o combate. Ela só faz sentido se ela batalha de fato essa guerra espiritual que a gente trava aqui pela salvação das almas, né? E para terminar, antes da gente entrar aqui nesse texto específico de Efésios, a gente tem a igreja chamada de sal e luz do mundo, em Mateus 5,13. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como será restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Ou, no versículo seguinte, no 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então nós temos várias metáforas para falar da igreja, do corpo de Cristo, de como essa igreja se relaciona com Deus e também uns com os outros. Mas a melhor de todas as metáforas, na minha opinião, é que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, ou a cabeça, e nós somos membros desse mesmo corpo. Eu gosto muito dessa metáfora. Porque nessa metáfora, diferente da metáfora da videira, por exemplo, os ramos são todos iguais, né, na videira. E essa metáfora do corpo, não. Você tem Cristo como cabeça do corpo, mas o corpo ele é todo diferente. O dedo é de um jeito, o braço é de outro, a perna é de outro. Mas são interdependentes, um depende do outro. E a dor de um é a dor de todo, do todo. E a nossa ênfase em cuidar do corpo, você não adianta você cuidar de uma parte, você tem que cuidar do corpo como um todo. Então, essa metáfora do corpo, ela mexe muito com o meu coração, e eu quero dividir isso com vocês hoje. Eu quero ler 2 textos para a gente começar. O primeiro está em 1 Coríntios 12, 27, que diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Esse texto é importante porque, ao mesmo tempo que ele coloca a igreja como sendo algo coletivo, ele lembra que nós somos, ao mesmo tempo, indivíduos. Ao mesmo tempo que nós temos uma consciência de responsabilidade que é coletiva, ele lembra também a gente que existe uma responsabilidade que é individual, né? Em Romanos 12, 5, vai dizer assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que coisa linda. Apesar de nós sermos diferentes, apesar de nós sermos muitos, apesar da nossa mentalidade ser diferente, apesar da gente ter até conflito de crenças, nós somos membros de um só corpo. E esse um só corpo, ele tem um só cabeça, que é Cristo. Não existe um Cristo para os católicos, um Cristo para os evangélicos tradicionais, um Cristo para os reformados, um Cristo para os pentecostais. Nós temos um Deus e Senhor de todos, chamado Jesus Cristo, e nós somos o seu corpo, ou seja, nós somos aqueles que fazemos parte dele, né? Em Atos capítulo 4, versículo 32, logo ali no início da igreja, a gente vai ter uma expressão muito bonita que diz que era um só o coração, era uma só a alma da multidão daqueles que criam ou que creram em Cristo. Esse sentimento é o que deve unir a igreja. Nós somos muitos, muitos. Nós somos uma multidão de fato. Mas nós precisamos ter uma só alma,
e um só sentimento, guiados, nutridos, direcionados de fato por aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós precisamos ter isso em mente, para que a gente tenha uma igreja verdadeiramente sadia, né? É interessante, meus amados, que quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem membros que a gente considera mais importantes, né? Então, eu fui vendedor de seguro de vida uma época. Aliás, o que eu não fiz nesses 50 anos de vida? Fiz de tudo. Tem gente que pergunta assim para mim, pastor, você fez tudo isso aí mesmo? Eu falei, você acha que eu estou mentindo? Eu fiz mesmo, trabalhei um monte de coisa. Fui vendedor de seguro uma época. E seguro de acidente pessoal é assim. Se você perder esse dedo mindinho, você tem um determinado valor de indenização. Se você perder esse outro dedo aqui, o valor aumenta um pouquinho. Certo? Se você perder o indicador, rapaz, é muita grana. Agora, se você perder o polegar, que dá apoio para a mão, aí você vai ter dinheiro para você trocar de carro. Não sei se um carro vale um indicador, ou se um indicador, um polegar, ou se um polegar vale um carro. Mas é assim, existe uma coisa no mercado de seguros que eles dão um valor para cada pedaço do teu corpo, como se fosse um açougue, né? Mas eu queria pensar, né, na ilustração do dedo indicador. Pensa comigo aqui. Com um dedo indicador eu posso trocar as páginas de um livro. Sim? Aqui, ó. Consigo. Com um dedo indicador eu consigo mostrar um caminho, né? Eu falo, não, vai por aqui, Mineiro, né? Logo ali, 30 km para frente. Logo ali. Com um dedo indicador. Com um dedo indicador eu consigo tocar um instrumento musical? Mal, mas consigo. Não é assim? Com um dedo. Quando eu uso a mão inteira, opa, já consigo segurar alguma coisa, já consigo tocar um teclado, certo? Quando eu uso as duas mãos, eu já consigo fazer muito mais, eu já consigo tocar uma guitarra, eu consigo ajudar um pedreiro, eu consigo trabalhar como mecânico, não é assim? Quando eu uso o meu corpo como um todo, a minha potencialidade ela é amplificada. Essa é a verdade. Por mais importante que você seja, por mais talento que você tenha, por mais que você considere que você é fundamental para a igreja e para o corpo, ainda assim, você é um pedaço de algo que, quando está completo, tem muito mais potencial. Muito mais. Muito mais. Né? Então, a gente vive a total potência, né, do corpo quando a gente entende que somos apenas parte daquilo que Deus tem para fazer através de nós. Para fazer através de nós. Eu preciso do meu tablet de volta. Eu aguento mais essas folhinhas aqui. Então, meus amados, eu queria dizer para você o seguinte. Tem 4 lições aqui nesses 2 versículos, a gente vai pensar rapidamente nelas. A primeira é que o corpo ele é só unido se a gente compreende que tudo vem de Cristo. É Ele que nos nutre, é Ele que nos mantém firmes, é Ele que faz em nós. Colossenses 3:11, a gente vai ler o seguinte. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, Cristo é tudo em nós. É tudo por Ele, é tudo através dEle. Ele é o centro de tudo. É por isso que, quando lá no versículo, no primeiro verso que nós lemos, a gente lê que Cristo, Ele é o cabeça, a gente compreende isso, que Ele é aquele que dá a direção, é aquele que faz. Então, existe algo essencial aí que Cristo promove na igreja, e a gente precisa entender que Cristo promove vida. Que vida é essa? É a vida que nos faz igreja. É Cristo que promove o fato de você ser filho. É Cristo que promove o fato de você ser salvo.
É Cristo que promove o fato de você ser remido, transformado, selado pelo Cordeiro. Então, a primeira coisa que Cristo move e faz com que a igreja exista como corpo é que ele nos dá essa vida verdadeira. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos resgatou, nos dando vida. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente entende aí é que é Cristo que nutre a igreja, nutre o corpo, para que esse corpo cresça, para que esse corpo desenvolva, para que esse corpo espiritual ele não padeça. Quando Jesus, naquele diálogo com Pedro, ele diz assim: tu és Petros, ou seja, uma brita, um fragmento de pedra, você é Pedro. Mas sobre essa pedra, essa rocha, que é o próprio Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E hoje a gente vê igrejas fechando. Mas por que a gente vê igrejas fechando? Porque essa promessa não é para a igreja local. Essa promessa é para a igreja invisível, para a igreja verdadeira, a igreja formada pelos santos e salvos em Cristo de todos os tempos. Então é Ele que nos salva, é Ele que promove o crescimento da igreja, né? A gente canta aqui, a igreja vem, né? É aquele cântico triunfalista, mas ele tem uma verdade muito grande. O crescimento da igreja, o avanço da igreja vem de Cristo. Quando a gente olha o corpo humano, a gente acha o corpo humano muito perfeito, né? A gente vê os movimentos, a coisa que a gente é capaz de fazer. A gente vê um edifício de 100 metros de altura e você vê aqueles funcionáriozinhos parecendo uma mancha, uma formiguinha construindo aquilo. E você pensa como o ser humano é capaz de coisas grandiosas. Mas a gente só é capaz disso porque a gente tem um cabeça que é Cristo e que promove isso no ser humano, promove isso na igreja. Quando a igreja consegue realizar coisas grandes e consideradas perfeitas, é porque Cristo está ali direcionando a igreja, trazendo união para o corpo, né? Trazendo união. O corpo, ele pode ser, o corpo ele é mais forte, ele é mais capaz de suportar situações quando ele é bem unido, né? Quando ele é bem direcionado. A segunda lição que a gente tem ali é que o corpo não descarta, o corpo de Cristo, apesar de zelar pela união, ele não descarta a individualidade. O segundo verso que a gente leu diz que cada parte realiza a sua função. Então, apesar de nós sermos unidos em Cristo, cada um de nós individualmente tem uma função. A mão tem uma função, o braço tem uma função, a perna tem uma função, a boca tem uma função. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Apesar de nós sermos chamados para sermos um só, isso não descarta a necessidade e a responsabilidade de termos a nossa individualidade ali acontecendo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. É importante que seja assim, porque é na diversidade que nós somos fortes. Nós não somos fortes na igualdade, nós somos fortes na diversidade. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe o quê? Sabedoria. Sabedoria. É importante que haja diferença, é importante que haja individualidade para que o corpo se fortaleça, né? Então a gente precisa cuidar da nossa posição no corpo. Se você foi colocado como diácono, cuide para ser o melhor diácono. Se você foi colocado para trabalhar na mídia, cuide para que você seja o melhor naquilo que você faz. Se você foi colocado para servir ali, cuidando do bazar da igreja, cuide para que você seja a melhor atendente ali. Se você foi colocado para ser instrumentista aqui, para tocar um instrumento, tenha zelo pelo seu ministério. É importante que você zele por aquilo que você é responsável. Então, a nossa unidade como corpo não descarta a nossa individualidade.
Nós temos a nossa responsabilidade individual, que ela é muito importante. Uma outra coisa interessante é que nós somos responsáveis pela nossa saúde espiritual. Porque quando você está saudável espiritualmente, você fortalece o corpo. Mas quando você está doente espiritualmente, o que acontece com o corpo? Você adoece o corpo. Eu estava aqui ajudando a encher aquela penúltima caçamba ali de entulho. Estou lá pegando, com a pá pegando entulho. Todo bonitão lá pegando entulho. Aí eu senti confiança naquilo e resolvi fazer encher uma pá com mais vontade, sabe? Aí fui para trás e vim aqui com tudo, pegou um degrau. Meus irmãos, quando eu vim com tudo assim, a pá travou naquele degrau. Meu cotovelo está doendo até hoje, já faz uma semana. Eu estou com dor de cotovelo, olha só. Até hoje. E aí o que está acontecendo? Eu estou evitando de usar o braço direito. Estou evitando, porque eu pego, dói. Então eu estou usando mais o esquerdo. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou forçando agora o braço. É assim a igreja. Se você não cuida da tua saúde espiritual, se você não cuida do teu bom testemunho, se você não cuida do teu relacionamento com Deus, da tua devocional, da tua vida de intimidade com Deus, você vai trazer um peso para a igreja. E o contrário também é verdadeiro. Quando você se cuida, você traz fortalecimento para o corpo. Então, olha como essa metáfora do corpo, ela fala muito de forma prática para a nossa igreja. Nós precisamos também cuidar do nosso crescimento individual. Crescimento individual. E buscar o crescimento individual, muito pelo contrário do que alguns pensam, não tem nada a ver com egoísmo. Quando você estuda, quando você se prepara, quando você busca, individualmente, você abençoa o corpo como um todo. Quer ver uma coisa simples? Não é bom quando a gente tem na igreja um advogado. Não é bom quando a gente tem na igreja um enfermeiro, um médico. Não é bom quando a gente tem um técnico em alguma coisa, técnico em eletricidade, técnico em nutrição. Não é bom a gente ter isso no corpo. Mas isso foi o corpo que conquistou como todo, ou foi conquistas individuais? Individual. Só que a sua conquista individual abençoa a igreja. Está entendendo? Então é por isso que a gente tem que ficar muito feliz quando a gente vê um irmão em Cristo montando um negócio e prosperando. A gente tem que ficar muito feliz quando a gente vê um irmão em Cristo concluindo uma faculdade. A gente tem que ficar feliz quando a gente vê alguém nosso, né, aprendendo algo, melhorando algo, porque isso, apesar de ser uma conquista individual, ela abençoa o corpo como um todo. Como um todo. A gente está investindo bastante em missões aqui. No último treinamento de promotores, fomos em 4. 4 pessoas da nossa igreja? 4. Você fala, mas a gente está falando de missões para a igreja inteira, estamos capacitando 4 pessoas. Sim, a gente está capacitando a igreja. Ah, mas foram 4. Não, a gente está capacitando o corpo de Cristo. Ah, mas foram 4. Não, a gente está capacitando a visão da igreja sobre missões. Porque quando você se capacita individualmente, você abençoa a igreja como um todo. Porque você faz parte do corpo. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão caladinhos? Mas vamos continuar aqui. A terceira lição que a gente tem nesse texto, que é a combinação do versículo 1 e do primeiro verso lido e o segundo verso lido aí, o nosso relacionamento, né, um com o outro, é a grande ênfase aqui dessa metáfora do corpo. Então a gente vai ler assim, ó, pelo auxílio de todas as juntas, e lá no final do verso seguinte, cada parte realiza a sua função. Pelo auxílio de todas as juntas, e lá no finalzinho, cada parte realiza a sua função. Então a gente precisa entender que, apesar de sermos individuais, precisa haver uma coisa chamada de sinergia. O que é isso?
Sinergia é uma coisa interessante. Funciona da seguinte maneira. Se eu pegar um saco de cimento de 50 quilos, eu tenho quantos quilos de cimento? 50. Se eu pegar 2 sacos de cimento, eu tenho quantos quilos de cimento? 100 quilos. Então, 2 sacos de cimento me dá 100 quilos de cimento. Isso é o quê? É soma. Mas a igreja não é assim. A igreja trabalha com uma coisa chamada sinergia. Sinergia é diferente. Sinergia é assim, ó. Um sozinho pode fazer uma determinada coisa. Mas junto com mais um, eles não fazem o dobro. Eles fazem 3 vezes mais. Porque a potência de um amplifica a potência do outro. Isso é sinergia. Quando a gente consegue fazer um evento muito grande aqui na igreja, não é porque a soma das pessoas fez, é porque a sinergia, ou seja, a capacidade foi amplificando com a união, com a unidade. Não é 1 mais 1 igual a 2. Na sinergia, 1 mais 1 dá 3, dá 5, dá 10, porque um anima o outro. E é o que a Bíblia nos ensina, que é melhor nós sermos 2. Por quê? Se um cair, o outro levanta. Na multidão dos conselhos, tem sabedoria. E assim vai. Vocês estão entendendo? Por que a igreja do Senhor consegue fazer muita coisa? Porque não é a soma das pessoas, mas é a potencialidade amplificada da união. A união cria uma coisa fantástica. A gente consegue fazer coisas absurdas quando a igreja está unida. Absurdas. Eu vejo isso toda vez que eu me surpreendo. E eu gosto de me surpreender. Então as pessoas falam assim, vai ter uma peça de teatro. Ah, legal, vai ter uma peça de teatro. Eu pergunto, quem vai participar? Fulano, fulano, fulano. Eu falo, fulano vai participar. A pessoa não abre a boca. Como é que ela vai fazer teatro? É porque ali, junto com aquelas outras pessoas, ela se sente segura para falar. Ela se sente segura para fazer. Então não é 1 mais 1 igual a 2, vocês estão entendendo? A união gera uma potência ao ponto de mover uma pessoa tímida para fazer algo que ela não faria sozinha. Então nós precisamos entender que com o auxílio, né, dessas juntas, cada parte realiza a sua função, mas uma potencializa a outra. E aqui eu quero só pensar numa outra coisa com vocês. Quando a gente tem os nossos movimentos, cada curvinha do nosso corpo precisa ser lubrificada aqui internamente, né? Quando você perde essa cartilagem aqui, você começa a ter dor no movimento, não começa? Porque tem atrito aqui entre os ossos. E como é doloroso quando a gente perde essa lubrificação. Eu vou usar a palavra unção aqui, só para a gente entender. Estou emprestando o termo, tá, gente? Quando a gente não tem essa lubrificação, essa unção aqui nas juntas das partes, aquilo que deveria ser bênção se torna atrito e se torna dor. Por isso que a união do corpo é tão importante. A gente tem que cuidar da união. A gente tem que cuidar de quando a gente tem contato de uma parte com a outra, de um membro com o outro, né, de um departamento da igreja com o outro, para que esse ponto de contato, de junta, seja ungido, vou usar esse termo, tá? Ungido pelo Senhor, para que haja sempre harmonia e não atrito, né? E a gente precisa entender que precisamos fortalecer a igreja como um todo. Quem aqui vai em academia? Quem frequenta a academia? Pode levantar o braço aí, deixa eu ver. Duvido que é só isso. Vamos lá. Academia é o seguinte. Você vai lá na academia, você pede para montar um treino para você. Eu estou concluindo, tá? Montar um treino para você. Aí o professor te passa treino de perna, treino de braço, treino aeróbico, treino anaeróbico, não é assim? Para que você fortaleça o corpo como um todo.
Aí tem aquele cantinho da academia que é dos marombeiros. Não tem aquele cantinho que o pessoal fica só puxando ferro? Toda academia tem, né? Quando você olha os caras só têm braço, gente. Bração, assim, e as pernas parecem 2 gravetos, assim, para baixo. O cara está preocupado em fortalecer uma parte do corpo e esquece da outra. Esquece da outra. A gente tem que fortalecer o corpo de Cristo como um todo. É por isso que eu preciso de que a igreja ela tenha um bom corpo diaconal, tenha um bom departamento infantil, tenha um bom ministério com mulheres, um bom ministério com jovens, uma boa música, uma boa ação social. Porque a igreja não é formada de gueto. Eu não tenho uma igreja só de braço. Eu não tenho uma igreja só de perna. Eu tenho uma igreja de famílias. E a família chega aqui com a criança pequena, com pré-adolescente, com adolescente, com jovem, marido, mulher, a avó, o avô, o tio, o cachorro, o papagaio, o periquito, vem todo mundo. E a igreja precisa unir todo esse povo e se preocupar com o crescimento desse povo como um todo. Para terminar, a nossa unidade como igreja é aquilo que prova a nossa unidade com a cabeça, que é Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? Então nós somos um só corpo, uma só cabeça. Então, sendo um só corpo, a gente precisa entender que as denominações, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, luterana, por aí vai, as denominações, elas não são o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é espiritual, é formado dos membros verdadeiros. Se bem que nós temos ali a igreja local. As visões teológicas, né? Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro tem a certeza assim, o outro tem a convicção de outro. Isso não é a união do corpo. Isso são expressões dentro do corpo que precisam encontrar um ponto de equilíbrio se unindo naquele que é o cabeça, Cristo. E precisamos entender que a unidade da igreja, ela só é verdadeira se ela for viva, se ela só for firmada em Cristo e no Espírito Santo do Senhor. Aí nós vamos ter uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, né? E eu teria algumas outras coisas para dizer, mas eu quero terminar com uma frase que eu tenho dito aqui para a igreja desde que eu cheguei. Uma igreja saudável, uma igreja que está respeitando a vontade de Deus, uma igreja que tem Cristo como Senhor, ela naturalmente cresce. Estão entendendo? Se a igreja está saudável, se ela tem Cristo como Senhor, se ela está debaixo dessa autoridade de Deus, naturalmente ela cresce. Não precisa ser artificial. A gente não precisa de método de crescimento. A gente só precisa estar debaixo do cabeça da igreja, que é Cristo. E sabendo que se Cristo ele é imortal, nós também o somos, porque pertencemos a Ele. Então, se você um dia foi alcançado por Cristo, acredite, você tem uma vida que vai para além dessa vivência terrestre aqui, para além dessa vida humana nossa, porque se a nossa cabeça, que é Cristo, Ele é eterno, Ele nos faz viver também com Ele eternamente. Então, que seja assim. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor una a nossa igreja cada vez mais. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de boas convivências aqui na nossa igreja. Nós temos gastado muito mais tempo na tua obra do que resolvendo conflitos, porque o teu amor tem suprido as necessidades e tem feito com que o seu povo se una cada vez mais. Ó Deus, conserve isso, Pai, conserve isso. Ajuda-nos para que a gente possa mostrar o teu amor através do amor que nós temos pelos nossos irmãos. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.